Alô, turma! Voltando aqui no canal Atenção Vascaínos, tudo bem? Vocês acompanharam o nosso post, o nosso vídeo a respeito de Maxi Lopes, com muita opinião, com muita gente pesada falando sobre esse caso polêmico de Maxi Lopes. Aliás, o Maxi Lopes, só pra gente informar, jogou 34 jogos com a camisa do Vasco. Foram 11 gols que ele fez. Esse ano, apenas 4 em 19 partidas. É um jogador que não se sabe se vai deixar muita saudade. Ano passado foi bem, mas esse ano não foi bem. Só que agora o Vasco precisa contratar. E nesse vídeo, como a gente prometeu, vamos falar sobre os jogadores que estão sendo especulados no Vasco. Muitos nomes surgem, muita gente fala. O Vasco vai contratar o Giovani dos Santos, foi oferecido ao Vasco. O Vasco pode ter interesse, foi oferecido o Lucas Piazon, atacante do Chelsea. E o Evandro do Hull City? E o João Pedro do Futebol Clube do Porto? Agora surge um outro nome, o Wallace, zagueiro da Lazio. Vamos mapear, com jornalistas por todo mundo e também ex-atletas, falarem desses atletas, desses jogadores, se eles vierem para o Vasco. Não é nada oficial aqui, gente. Apenas estamos fazendo um vídeo informativo para que a gente possa esclarecer como estariam esses jogadores. E esse papo começa agora. Bom, nós vamos analisar os jogadores que estão sendo especulados e que foram comentados na Inglaterra. O primeiro deles é Lucas Piazon, tem 25 anos de idade, 1,82 m, 79 kg, é meio campo e também atacante. Jogou no Atlético do Paraná, no São Paulo B, no Chelsea, no Málaga, no Vitesse, no Frankfurt, no Reading da Inglaterra, no Fulham da Inglaterra e nesse momento está no Chievo da Itália. Na atual temporada foram 5 jogos, 2 pela Premier League B e 3 pelo Campeonato Italiano, Calcio Serie A. 232 minutos em campo, 0 gol, 0 assistência. E o outro, Evandro, 32 anos, 1,79 m, 65 kg, meio de campo. Jogador que passou pelo Atlético Paranaense, Goiás, Palmeiras, Atlético Mineiro, Figueirense, Estrela Vermelha da Sérvia, Estoril de Portugal, Porto e Hull City. Na atual temporada, 23 jogos, 3 gols e 4 assistências jogando na segunda divisão inglesa. Vamos ouvir 2 jornalistas, queridos companheiros que estão na Inglaterra e que podem muito bem falar sobre o momento desses dois. Frank Caldeira, correspondente do Esporte Interativo em Londres, e Renato Sinise, do canal DAZN em Manchester. Vamos ouvir os dois. Frank e Renato, como estão Evandro e Lucas Piazon nesse momento na Europa? Vamos lá, gente. Um abraço primeiramente para o Flávio e para o Bismarck. Obrigado aí pelo convite. Eu falo diretamente aqui de Manchester, no norte da Inglaterra. Eu sou correspondente do Esporte Interativo por aqui para cobrir os clubes ingleses, principalmente quando a gente olha para a Liga dos Campeões. Eu venho aqui para falar de 2 jogadores especificamente, né, que eles estão no cenário do futebol inglês. Um joga por aqui e outro é de um clube, só que foi emprestado muitas vezes, né? Eu vou começar por esse segundo exemplo, porque é o grande nome, né, desses 2 que eu vou falar. É o Lucas Piazon, um jogador que surge no São Paulo como uma grande promessa das categorias de base, é vendido ao Chelsea antes mesmo de estrear como profissional do São Paulo, lá em 2011, na temporada 11-12 aqui do futebol europeu. Só que de lá para cá, nunca apresentou o que se esperava. É um jogador que já foi agora para o 7º empréstimo desde que chega no Chelsea, jogou no Chievo nessa última temporada e apenas 3 jogos. O Piazon não teve muita regularidade física nem técnica nessa última temporada no futebol italiano. Então, não vem para o Chelsea com o status de que é alguém que se provou no empréstimo e volta para brigar por uma vaga no elenco principal desse Chelsea do Sarri. Então, acho que voltar ao Brasil pode ser algo que deu um impulso positivo na carreira dele, porque é um jogador que precisa reaparecer e nesse cenário de clubes pequenos e médios do futebol europeu, enquanto emprestado pelo Chelsea, ele não conseguiu fazer isso, com exceção a uma temporada ou outra, desde que ele chegou no Chelsea lá atrás, em 2011 e 2012. Né? O outro jogador é o Evandro, que já tem uma idade um pouco mais avançada. O Piazon tem 25, o Evandro está com 32, na sua 3ª temporada pelo Hull City, um time da 2ª divisão inglesa, que ficou no meio de tabela nessa temporada. E o Evandro foi titular em 14 jogos, participou de 23 de toda essa temporada do Hull City. Então é um jogador que, se não é titular absoluto, ele faz parte desse rodízio e está dentro das opções do treinador do Hull City. Então
pela idade avançada e pelo risco que pode ser para ele voltar ao Brasil enquanto ele já está mais ou menos consolidado aqui no futebol inglês, por mais que seja a segunda divisão, eu não consigo vê-lo voltando nesse momento. Não tem informações de dentro dos bastidores desse jogador do staff, mas eu imagino que, já que ele está na sua terceira temporada aqui e mal ou bem consolidado, continuar no futebol inglês pode ser uma boa opção para ele. Para o Piazon, não. Acredito que voltar para o Brasil pode trazê-lo para ser aquele jogador que a gente sempre esperava desde que ele surgiu na base do São Paulo. Beleza? Um abraço para vocês aí. Um abraço, Flávio, um abraço para os amigos que acompanham o canal. Eu sou Renato Senise, falo aqui de Londres, correspondente aqui na Inglaterra, acompanhei a Premier League inteira e, claro, com atenção especial nos jogadores brasileiros, tanto aqui na Inglaterra quanto na Europa. Falando do Evandro primeiro, 32 anos, teve o contrato encerrado com o Hull City, acabou o contrato, eles não renovaram. O Evandro que está 2 temporadas e meia no Hull City e fez uma temporada razoável até. 23 partidas disputadas, 3 gols, 4 assistências, mas a partir de janeiro ele virou reserva, entrou só de vez em quando, geralmente no segundo tempo, claro. Então, livre no mercado com 32 anos, já há um bom tempo na Europa, primeiro em Portugal, agora na Inglaterra. Então eu acho que até bem possível a ida dele para o Vasco da Gama e seria uma boa, ele ainda joga em alto nível. Já o Lucas Piazon é diferente, ele segue com contrato com o Chelsea, tem 25 anos, o Chelsea vive emprestando o Piazon, né? O Piazon nunca joga pelo Chelsea. Nessa temporada ele passou 6 meses parado, encostado no Chelsea, e em janeiro ele foi emprestado para o Chievo da Itália, Chievo que foi rebaixado, o último colocado do campeonato italiano. O Piazon participou só de 3 partidas, todas entrando no segundo tempo, jogou aí pouco mais de 50 minutos na temporada inteira. Ele volta para o Chelsea, com certeza vai ser emprestado para outra equipe, mas ele sempre deixa bem claro que não quer voltar para o Brasil ainda. Ele tem 25 anos, diz que a vida dele é aqui na Europa, não é só pelo futebol, ele gosta de viver na Europa, então eu acho bem difícil, pouco provável que ele vá para o Vasco. Tá certo? Um abraço para todo mundo. Renato Senise aqui de Londres. Bom, legal. Informações aí de 2 grandes jornalistas a respeito desses 2 jogadores. Lucas Piazon e também o Evandro. Agora nós vamos até Portugal, porque há também uma especulação, apenas especulação. É bom que a gente esclareça aqui para que amanhã não saiam aí nos jornais e nos sites. O Vasco está contratando, atenção vascaínos, deu. Não é nada disso. A gente está apenas mapeando, informando como estão esses jogadores hoje. Jogadores que foram mencionados em algum momento como sendo possíveis reforços do Vasco. Em Portugal está João Pedro, lateral direito de 22 anos, 1,79 m, 73 quilos. É lateral direito, cria do Palmeiras, Chapecoense, Bahia e agora está no Porto, jogando no Porto B. Na atual temporada, 21 jogos, 3 gols e nenhuma assistência. Eu quero ouvir 2 companheiros muito queridos, 2 amigos, gente que trabalha em Portugal e o outro correspondente aqui no Brasil, Antônio Carlos Duarte, da Band News e também correspondente do jornal Record de Portugal, e Rodrigo Cortês, do jornal Jogo, direto de Lisboa. Duarte e Cortês, me digam, como está João Pedro hoje? Seria, no caso, uma boa contratação, uma boa aposta do Vasco para trazer para o Campeonato Brasileiro? O que vocês me dizem, amigos? Olá, eu sou o Rodrigo Cortês, sou jornalista desportivo de Portugal. O João Pedro custou 4 milhões ao Futebol Clube do Porto. É um jogador que deve ter o seu valor. Esta época provou muito poucas oportunidades teve aqui no plantel. Estava tapado, primeiro, pelo Militão, um grande jogador que vai para o Real Madrid, um jogador de nível mundial. Estava tapado também pelo Máximo, internacional uruguaio. E depois pelo Corona, ainda como alternativa. E agora na fase final da época pelo Manafá. Portanto, o João Pedro praticamente só jogou na equipa B e fez 3 jogos ou 4 na equipa principal, mas em provas menores, como a Taça da Liga. Portanto, ele pouco pôde mostrar. Agora, para a próxima época, será que vai ficar no plantel? Será que vai ter oportunidades? É assim, o Porto joga este fim de semana a final da Taça de Portugal. E portanto, só depois disso é que o Sérgio Conceição vai dar algumas dicas sobre as ideias que tem para o plantel da próxima época. Só depois deste jogo contra o Sporting é que o treinador vai dizer se conta ou não com o João Pedro. Claro, o Vasco da Gama, entretanto, pode tentar aqui um jogador por empréstimo, que certamente já o conhece bem e saberá se quer ou não ficar com o jogador. Alô, amigos do Atenção Vascaínos. Olha, sobre o jogador João Pedro, ele não vem sendo aproveitado pelo técnico Sérgio Conceição no Porto. Inclusive agora no final da temporada o Sérgio Conceição preferiu colocar o Éder Militão, que é zagueiro, improvisado na lateral direita.
O Max Pereira é o reserva, também é um jogador que está em baixa no Porto. Então eu acredito que, sinceramente, se o Vasco fizer uma proposta de empréstimo, talvez contrate o jogador. O Porto contratou ele no início da temporada do ano passado por 4 milhões de euros, portanto não vai querer se desfazer do jogador assim, sem receber nada em troca. Mas por empréstimo, talvez. O Porto já emprestou o Jorge agora para o Santos, então acredito eu que se o Vasco fizer uma proposta, o João Pedro pode atuar, já que ele só foi aproveitado pela equipe B do Futebol Clube do Porto ao longo dessa temporada. Valeu? Muito obrigado aos queridos amigos Antônio Carlos Duarte e Rodrigo Cortez, companheiros dos jornais Record e Jogo, dois dos maiores jornais de Portugal. Bom, agora nós vamos para a Itália, porque eu recebi uma informação através de um amigo do Corriere dello Sport de que há um zagueiro hoje jogando na Lazio da Itália, de 24 anos, 1,91 m, que tem contrato até 2021 com a Lazio, 84 quilos, saiu do Cruzeiro, jogou no Braga, no Mônaco e agora, como disse, está na Lazio, chamado Wallace. 16 jogos essa temporada, nenhum gol, nenhuma assistência, mas é titular da Lazio. Esse jogador está terminando uma situação meio difícil, porque no final agora de uma competição da Copa Itália, acabou tomando a Lazio 3 gols com 3 falhas do Wallace. Ficou numa situação um pouco mais difícil, mas é um jogador com muito prestígio. Eu quero ouvir de um grande amigo meu, um companheiro, foi zagueiro do Fluminense aqui no Rio de Janeiro, César. César hoje é adjunto, auxiliar técnico do Hellas Verona, clube da cidade italiana de Verona, e que como zagueiro e observador há muito tempo no futebol italiano, sabe bem nos falar. Amigo César, um grande abraço, quero saber, o Wallace tem como vir para o Vasco? Como é esse zagueiro? Como é que você poderia descrever a característica desse zagueiro? Fala aí, César, grande abraço, amigo. Fala, Flavinho Dias, tudo bom, meu amigo? Um abraço, Bismarck, para você também. Muito tempo que a gente não se vê, que a gente não se fala. É um prazer estar falando aqui com vocês e estamos aqui para falar do Wallace, né? Zagueiro que hoje está na Lazio, um zagueiro muito interessante, um jogador muito interessante, forte, estatura 1,90 m por ali, um zagueiro alto e apesar da altura é um zagueiro rápido, veloz, um zagueiro que pode ser utilizado seja numa defesa a 3, né, com 3 zagueiros, ou numa defesa tradicional, né, com a 4, com 2 laterais e 2 zagueiros. Um zagueiro que a Lazio nesses anos utilizou sempre, né, esse módulo 3-5-2, no caso, e ele é um zagueiro também na fase da saída de bola, um zagueiro que tem qualidade, jogava sempre pela direita, né? Esse ano ele jogou praticamente 15, 16 jogos mais ou menos. Então é um zagueiro de qualidade na fase de posse de bola, e na fase de não posse de bola é um zagueiro agressivo, um zagueiro que na marcação é muito forte, na marcação homem a homem. Giovanni dos Santos tem 30 anos, 1,74 m, tem 65 quilos, é meia, segundo atacante, já rodou muito, jogou por grandes equipes europeias como Barcelona, Tottenham, o Ipswich Town da Inglaterra, o Galatasaray da Turquia, Racing Santander, Mallorca e Villarreal também da Espanha, e estava jogando recentemente no LA Galaxy, o time de Los Angeles da MLS. Na última temporada, 17-18, fez 14 jogos, 3 gols e 2 assistências. É um jogador em que o México deposita muitas esperanças, tem 30 anos, mas sempre foi uma grande esperança. Eu vou até a cidade do México, para minha alegria, falar com o meu amigo René Tovar, diretor-geral da ESPN Digital México, um profundo conhecedor da história de Giovanni dos Santos. René, grande prazer tê-lo aqui. Vamos falar de Giovanni dos Santos, amigo? Hola amigos, ¿cómo están? Soy René Tovar, coordinador digital de ESPN.com.mx y bueno, les ofreceré algunos puntos de vista sobre Giovanni dos Santos. Ok, René, então vamos falar de Giovanni dos Santos. E a primeira pergunta que eu faço a você é muito simples. O que o México ainda espera de Giovanni dos Santos? Um jogador que surgiu como uma revelação, como quase um Ronaldinho Gaúcho, e que não deu esse jogador todo. O México ainda tem esperança no Giovanni dos Santos?
Qual é a expectativa de vocês ainda para o futuro desse jogador? Diga aí, René. Lo que se puede esperar, o lo que puede esperar la torcida de Giovanni Dos Santos, voy a ser un insistente en el mismo punto. Si llega un Giovanni Dos Santos comprometido con el equipo, puede esperar muchas cosas. Puede convertirse incluso en ídolo del equipo. Pero si las cuestiones extrafutbolísticas prevalecen en esta etapa de Giovanni con Vasco da Gama, sinceramente no trascenderá y durará muy poco el tiempo del jugador en el equipo de Río de Janeiro. Me parece que las condiciones futbolísticas sí están dadas para que triunfe Giovanni. Sin embargo, insisto, lo extrafutbolístico que siempre, desde que fue joven, lo ha llevado a distraerse de lo netamente futbolístico, hace que desgraciadamente hoy no pueda darte o asegurarte que va a triunfar en el Vasco, porque realmente es muy no es seguro, no hay certidumbre de que Giovanni ya haya madurado y llegue con la idea, pues, de terminar una carreira futbolística bien en un equipo que me parece que es uno de los grandes de Brasil. Muito importante o que disse o René. Só para traduzir aqueles que não entenderam, disse que é um jogador que tem problemas extracampo, que isso sempre atrapalhou a carreira dele e que ele não sabe se no Vasco ou em qualquer outro clube poderia corrigir isso, mas para melhorar o seu futebol, o seu desempenho e também as suas performances, teoricamente teria que melhorar esse aspecto fora de campo. A outra pergunta que eu faço a você, meu amigo René Tovar, diretor-geral da ESPN Digital no México, é a seguinte: como é que está o Giovanni dos Santos hoje? Como é que o Giovanni dos Santos está se cuidando? Ele está onde? Fazendo o quê? Qual é a situação hoje do Giovanni dos Santos? Diga aos amigos aqui do Atenção Vascaínos, René. El tema de Giovanni Dos Santos en México es muy controversial porque desde que el jugador se coronó en Perú 2005 brindó a México una gran ilusión, una gran esperanza de contar con un jugador con características muy habilidosas que en México regularmente no se dan. Lamentablemente el tiempo ha puesto en su lugar a Giovanni Dos Santos y hoy les podemos decir que Gio no cuenta actualmente con ningún equipo. Su último conjunto fue el Galaxy de Los Ángeles, donde debido a que se había cubierto el cupo de jugadores franquicia, Giovanni Dos Santos no entró en ese grupo y tuvo que salir del equipo estadounidense de la MLS. Actualmente Giovanni Dos Santos entrena con la selección mexicana en la búsqueda de algún conjunto que vuelva a creer en él para participar en una liga europea en México o, como bien ustedes conocen, en la Liga de Brasil. Ok, para a gente trazer a informação, ele estava no Los Angeles Galaxy, terminou o campeonato e aí teve a questão da cota de estrangeiros, ele não foi incluído, treina hoje com a seleção mexicana para buscar um clube. E há para a seleção mexicana, para o público mexicano, uma expectativa muito grande que ele possa ter logo um clube para poder manter a forma, jogar, ganhar condição e poder ajudar a seleção do seu país. Eu vou fazer uma última pergunta a você, René, que eu quero saber de você. O que você acha da situação dele, para que ele possa vir jogar no Brasil? É viável, caso aconteça sim alguma coisa, alguma especulação, de que o Giovanni dos Santos possa se concretizar, se for oferecido, em jogar no Vasco? É um jogador viável para algum clube brasileiro contratá-lo? O que você me diz, René? En relación a la posibilidad de que Giovanni Dos Santos llegue al Vasco da Gama, todo tendrá que pasar por su abogado Vicente Montes. Aí hay una confusión. Conhecido assim, ele tem aí os seus pitacos, mas quem manda é o Vicente, o advogado, e aí é uma questão de se escolher se quer ou não um jogador que não é um jogador tão barato, mas está livre no mercado, como o René nos informou, e é um jogador com 30 anos que, a princípio, ainda não estourou. É bom, mais uma vez, a gente esclarecer a razão desse vídeo. Muito se fala, muito se diz, mas ninguém dá informação concreta a você, torcedor. E a gente tem essa obrigação. Muito se fala, o Vasco vai trazer fulano, foi oferecido cicrano, esse jogador poderia vir, esse jogador é muito bom, por que esse jogador não vem? Bom, nós trouxemos um raio-x completo. João Pedro, jogador do Futebol Clube do Porto, Evandro do Hull City, Lucas Piazon do Chelsea, Giovanni dos Santos, ex-Los Angeles Galaxy, e o Wallace, que foi um último nome surgido do nada, vindo da Itália, essa informação, zagueiro da Lazio.
Eu espero que você tenha gostado dessa matéria esclarecedora aqui do canal Atenção Vascaínos. Esse é o nosso papel, nada de fake news. Aqui a gente tem muito respeito por você que assina o canal e por você que nos visualiza. Curta, compartilhe, assine o canal, acione o sininho das notificações, vem muito mais por aí. Amanhã, entrevista exclusiva aqui no canal. Tchau, turma!